Nós já falamos sobre a importância de você ser um bom motivo e não uma chata cobrança. Hoje nós vamos falar sobre atitudes que instigam a masculinidade no homem. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês que o nosso objetivo é que seja algo leve. Lembra que eu citei no vídeo sobre o arquétipo feminino de maior sucesso, que dentro dele tem a leveza? É importante saber que deve ser leve, o processo deve ser leve, para que isso se torne algo muito natural para você. Porque veja, o homem naturalmente ele odeia, de modo geral, cobrança, críticas e todas as vezes que a mulher escolhe vestir aquele arquétipo, que inclusive eu já falei em um dos vídeos, que é o arquétipo de maior sucesso entre os homens, que tem aquelas 4 características que eu vou relembrar agora: a espiritualidade, a inocência, tranquilidade e o desapego. É imprescindível que eu relembre para vocês que os homens naturalmente eles têm uma aversão, no geral, a cobranças, a reclamações, a basicamente todo e qualquer comportamento da mulher, comportamento viril, onde ele se sente coagido, onde ele se sente dominado, onde ele se sente posto naquele lugar de filho que é governado. E quando a mulher ela é sábia, não meramente para conseguir aquilo que ela quer, mas porque ela já entendeu que é muito mais confortável para ela, para a própria existência, para a própria autossatisfação, se colocar nesse lugar da mulher leve, tranquila, desapegada, espiritualizada e inocente. Quando a mulher ela se coloca nesse lugar, ela consegue bênçãos. É como se ela plantasse sementes corretas e os frutos fossem mais doces. Porque as atitudes antigas, as sementes antigas, a plantação antiga produzia determinados frutos. E esses frutos não são tão saborosos, não são tão doces quanto essas sementes moldadas, guiadas pela divina sabedoria. Porque todas as vezes que você ferir um princípio, esse descumprimento vai te ferir. Então a mulher que escolhe agir baseada na sabedoria, na calma, não tentando cobrar o tempo inteiro, mas oferecendo bons motivos, ela consegue não só receber do homem de maneira mais fluida aquilo que ela espera, e é justo, é genuíno, como também experimentar de uma existência, de uma vida mais leve. Então é isso, esse processo para que você comece a adotar um novo comportamento, uma nova conduta para instigar cada vez mais a virilidade de quem você ama, a masculinidade de quem você ama, deve ser não um movimento egoísta para conseguir aquilo que você quer, mas pelo maduro e superior entendimento de que Deus fez para ser assim. É melhor assim. Todo mundo ganha no final. Você não vai fazer isso pela mecânica da sanguessuga, pela mecânica da mulher que é interesseira e que não tem a disposição interna, a inclinação interna de coração de servir. É pela mentalidade oposta a isso. É o outro lado da moeda. É a mentalidade de que você foi feita para funcionar assim, inclusive o seu corpo vai te agradecer por você escolher construir uma vida mais leve e um relacionamento mais leve. A sua mente vai ganhar com isso. Você nas 3 esferas: corpo, alma, que é mente, e espírito. Se você está vendo que esse processo está sendo pesado, cansativo, desgastante, é porque você está errando. Você não está sendo conduzida pelas motivações corretas, mas sim motivações egoístas. E nisso, quais são os frutos doces que você vai começar com paciência e perseverança, plantando as sementes corretas? E eu me sinto aqui na obrigação de te lembrar como que funciona o processo para que uma nova planta ela nasça. Digamos que você quer plantar coentro. Você prepara a terra, coloca a semente do coentro e você aguarda, regando e pacientemente, para que a natureza, com a sua sabedoria, realize aquele processo que é invisível aos seus olhos, da semente se tornar a planta em si. Aqui é a mesma coisa, você vai começar a plantar novas sementes, inclusive desenvolvendo a virtude da paciência, porque você vai ter que esperar. Se você quer comer do fruto,
Você vai plantar as sementes com paciência, com mansidão, com maturidade. Você vai aguardar que as sementes comecem a dar frutos, que as sementes elas germinem, que nasça uma nova árvore, que essa árvore dê frutos. Isso aqui é um convite para que você olhe com os olhos a virtude da paciência e escolha por livre vontade, madura vontade, desenvolver isso em você. E os frutos serão quais? O homem decidir fazer por você movimentos por livre vontade, sem pressão, sem cobrança. Porque assim, se é para receber algo que você está cobrando, se é para receber algo que você fica insistindo, você nota que isso perde o valor? Claro que isso não se aplica a tudo, eu não vou generalizar. Claro que você pode falar, por exemplo, para um homem que veio de uma família com pouca presença de cavalheirismo, que você gosta de receber flores, e ele mudar esse comportamento pela intenção pura e genuína de amar você através de ações concretas. Mas quando nós falamos de funcionamento, daquilo que já está enraizado dentro de um relacionamento, é muito importante que haja não só a paciência, mas que você entenda que nem tudo é através do atrito, que nem tudo é através do confronto. Que em alguns momentos, em algumas vezes, você vai conseguir melhorar o relacionamento para que ambos fiquem felizes através do amor, através de uma comunicação lapidada, através de uma comunicação que ela realmente nasce da sua mudança interna, porque toda mulher que começa a fingir feminilidade, começa a fingir que mudou, que melhorou, ela no fim das contas quebra a cara. Por quê? Porque não se sustenta por muito tempo. Nós não conseguimos performar e fingir por muito tempo virtudes. Nós não conseguimos segurar por muito tempo a máscara. O nosso subconsciente, aquilo que nós carregamos aqui, aquilo que nós carregamos aqui, uma hora ou outra vai vir à tona. Ainda que a gente queira submergir aquilo nas profundezas do nosso eu, uma hora ou outra vai vir à superfície, vai vir à tona. Então esse é o convite, não do atalho, mas do único caminho seguro, do único caminho que realmente é sustentável e vale a pena, o caminho da sua real transformação, para que do outro lado você consiga encontrar aquela versão melhorada que você tanto espera para ser mais feliz na sua vida, porque eu sei que por trás de tudo aquilo que você busca, você quer encontrar a felicidade, você quer encontrar dentro de você um porquê, um senso de propósito. Talvez uma voz dentro de você, até como um mecanismo de autossabotagem, comece a sussurrar aí dentro que será que eu realmente preciso dele, do suporte dele, da melhoria da virilidade dele? Pense comigo. Por que que você acredita que nós sentimos que precisamos? Por que que você se sente mal quando o seu parceiro ele é frio com você, ele é indelicado com você, ele é muito objetivo com você? Por que que as mulheres sofrem com isso? Por que que muitas vezes os homens, inclusive, estão até falando normalmente, a depender da nossa semana do mês, a gente sinta aquilo como um ataque. Você foi grosso, sendo que muitas vezes ele só falou baseado no modus operandi dele. Por que que nós sentimos o que sentimos? Por que que nós desejamos o que desejamos? Por que que nós queremos diariamente, quando nós estamos dentro de um relacionamento principalmente, sermos escolhidas por eles, sermos acolhidas, protegidas por eles, vistas por eles, amadas por eles. Inclusive, quando você vai consultar as Sagradas Escrituras, você compreende que o chamado de Deus para o homem dentro do casamento em relação à mulher foi o de amar, enquanto ele espera da mulher respeito em relação ao seu marido. Entenda, não é somente a nossa biologia que comunica que nós nos sentimos mais felizes e melhores diante de um homem forte e bom, mas a própria Bíblia aponta esse caminho. Ela diz: homens, maridos, amai as vossas esposas. Lide com as vossas esposas como um vaso frágil. Entendem que é algo que vem do nosso mais profundo do ser, do nosso âmago realmente, essas inclinações.
a nos importarmos com essas coisas? Por que será que nós sofremos quando eles desprezam aquilo que nós fizemos por eles? Por que você acredita que nós ficamos muitas vezes até desmotivadas a continuar com aquele comportamento, uma vez que ele não é valorizado, não é contemplado? E eis a resposta: porque nós, mulheres, gostamos de conexão. Guarde essa palavrinha. Conexão. Tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar, um lado emocional, sentimental, nós não conseguimos entender que tem profundo valor. Então, uma vida muito objetiva, muito focada apenas em resultado, muito focada em cumprir prazos, agir de maneira automática, para nós mulheres não tem tanto valor. E é importante que você se questione. Por que eu gosto tanto de conexão? Dessa conexão, dessa troca profunda. Por que é tão importante para mim? Ou melhor, por que de alguma maneira nós sentimos que precisamos disso? E isso eu te respondo. Porque a mulher experimenta de uma maior satisfação cerebral quando ela é exposta a secreções de ocitocina, que é um hormônio responsável por muitas coisinhas. E uma delas é essa conexão emocional, conexão íntima. E alguns momentos onde acontecem essas secreções de ocitocina são, por exemplo, quando você olha para um bebê, quando você abraça as pessoas que você ama, quando nós, enquanto mulheres, amamentamos, quando nós estamos com as nossas amigas conversando, tomando um chazinho da tarde com um bolinho de laranja e cobertura de chocolate, quando nós recebemos de quem nós amamos, principalmente presentes, é quando nós nos sentimos amadas e quando nós amamos. Já no homem, ele consegue experimentar uma maior satisfação, uma plenitude cerebral, através da produção de testosterona. De um lado, nós temos a mulher, que para se sentir feliz, para se sentir leve, saltitante por dentro e por fora, ela busca tudo isso que libera a ocitocina dentro de si. Já o homem, ele consegue experimentar essa plenitude cerebral quando ele se sente capaz, quando ele é útil, quando ele observa aquilo que ele precisa fazer e ele se esforça para realizar aquilo. Ele, de fato, precisa se sentir capaz. Já com as mulheres, isso não acontece na mesma intensidade. Nós até nos alegramos pelos nossos feitos, nós nos orgulhamos, o nosso senso de autoeficácia sobe, nós conseguimos ficar felizes. Porém, nós não conseguimos sentir aquela satisfação, aquela euforia interna. Nós não medimos essa nossa felicidade e autorrealização meramente no nosso fazer, na nossa capacidade. É indiscutível que nós nos sentimos muito mais felizes quando nos sentimos amadas do que quando nos sentimos capazes. Então, entendendo que a conexão profunda, que essa interação mais íntima e acalorada do relacionamento, ela é mais buscada pela mulher, sempre pela mulher. Porque se deixar pelos homens, eles nem conversam muito. Por exemplo, a capacidade do homem em força, em razão, é facilmente perceptível que é compensada pela alta capacidade social da mulher. A mulher tem um cérebro muito mais comunicativo do que o homem. Ou seja, pelo que depender deles, nem existe muitas trocas afetivas dentro do relacionamento. Então entra a mulher nessa lacuna do embelezar, do nutrir o relacionamento. Porque realmente, se deixar nas mãos deles, nada muito amoroso no cotidiano pode sair. Então sempre quem vai estar inclinada, quem vai estar buscando, quem vai estar se comportando para conseguir esse resultado da conexão profunda dentro do relacionamento é a mulher. Não estou dizendo que o homem ele rejeita isso, não. É apenas elevando seus níveis de consciência para que você entenda que, em comparação, a mulher sempre vai ser, de longe, a que mais necessita disso. Então, no topo, isso é principalmente um desejo nosso. Os homens, naturalmente, eles passam a desenvolver esse lado, eles passam a desejar isso, mas, essencialmente, isso é uma necessidade feminina. Então, sempre que nós nos comportamos dentro do nosso relacionamento de maneira muito independente, nós temos sempre que buscar o
caminho do meio. Nem ser a mulher super independente que acaba deixando esse lado da felicidade masculina, da capacidade masculina ser preenchido por nós, mas também não sendo a menininha, a bebezinha que depende dele para absolutamente tudo. A linha do meio sempre vai ser o melhor caminho. Lembre-se, nenhum extremo é saudável. O homem não quer você, o seu parceiro ele não deseja você como uma chefe, uma líder, a que manda em tudo, a que resolve tudo. Por quê? Você vai lembrar. O senso de felicidade dele, a fonte da felicidade dele dentro do relacionamento vem desse lado de se sentir capaz. Quando ele não se sente capaz, porque você está ocupando esse lugar, nós temos dois resultados. Ou ele sai do relacionamento e vai em busca de conquista, porque lembra que eu já falei aqui com vocês? O homem sempre vai ser motivado por conquistar. O senso dele de capacidade tem que ser alimentado sempre. Ou ele sai do relacionamento, ou ele começa automaticamente e inconscientemente a ocupar o lugar do feminino. E é o que nós muito vemos hoje nessa geração. Homens folgados, homens acomodados, homens que nós chamamos de bananas, esses homens que acabam deixando suas mulheres sobrecarregadas. Então, dentro de nós temos essa inteireza. Nós temos o nosso lado, a nossa essência feminina, que sempre vai nos inclinar mais fortemente, só que nós temos também esse lado masculino que quando ativado, que quando recrutado, ele acaba por atrapalhar a nossa vida, principalmente a nossa vida amorosa. E esse nosso lado masculino, esse nosso lado que briga o tempo inteiro com a nossa essência, ele sempre vai querer dominar o homem, ele sempre vai querer ditar as regras, ele sempre vai querer fiscalizar, controlar, regular as coisas dentro do relacionamento. E essa mecânica disfuncional que não cumpre a sua finalidade, que não cumpre a sua função, essa dominação só vai funcionar com um perfil de homem. O homem que é feminino, o homem que não tem uma virilidade lapidada, o homem que não tem uma masculinidade saudável, o homem que a simbólica masculina na cabecinha dele foi corrompida. E quando isso acontece, você se instala nesse lado, né? No lado da moeda do masculino dentro do relacionamento e ele automaticamente vai se instalar no lado feminino do relacionamento. E ao longo do tempo você vai começar, e muitas vezes nem demora muito para você começar a provar dos frutos amargos. Lembra que eu falei no início do vídeo? As sementes vão determinar o tipo de fruta que você vai se alimentar. E independente do que você queira ou do que você rejeite, você vai colher as consequências. Você vai ter que colher os frutos das sementes que você está plantando. Se forem sementes guiadas pela sabedoria, pela tradição, pelo que funciona ao longo dos milênios, por aquilo que você entende a nível biológico, que você nasceu para fazer e ser, você vai colher bons frutos, frutos doces. Mas se você der ouvidos a narrativas progressistas, a narrativas feministas, a narrativas de dominação dentro do relacionamento, se você permitir que essa fonte, que não é uma fonte pura, que não é uma fonte que te leva para essa conexão com aquilo que você nasceu para ser, se você se permitir beber dessa fonte através dos mais variados canais, uma hora ou outra, vai ter que colher os frutos disso, dessas sementes que você está plantando através de mentalidade, daquilo que você constrói aqui dentro, e que é desdobrado aqui fora através de comportamentos. E esses frutos não são doces, eles são amargos e você acaba por adoecer a sua alma, adoecer o seu corpo, você se torna aquela mulher que é mandona, controladora, que não é interessante, que não cativa, que não é magnética. Tá, Dani, como é que eu posso saber se eu sou essa mulher? O que você me disse fez muito sentido. O meu coração se inclina, o meu corpo, a minha alma para essa conexão profunda dentro do relacionamento. E eu quero entender, Dani, se eu sou essa mulher masculinizada, se eu sou uma mulher hoje virilizada. É simples, basta você olhar para o seu homem e você se perguntar se você acha esse homem um princeso, se você acha esse homem pouco viril, se você acha esse homem feminino na sua conduta como um todo.
E se a sua resposta for sim, certamente você está ocupando esse lugar, você está vestindo essa roupagem masculina e ocupando esse lugar dentro do seu relacionamento. Porque lembre-se, é impossível, não é sustentável um homem e uma mulher dentro de um relacionamento, ambos masculinizados. Ou um homem e uma mulher dentro de um relacionamento, ambos feminilizados, femininos. Não tem como. Todas as vezes que um dos dois estiver em uma conduta com uma tonalidade mais feminina, automaticamente o outro, em resposta, em consequência, vai começar a se comportar, a pensar, a agir, a falar de maneira oposta. Ainda que você observe, por exemplo, relacionamentos homoafetivos, você sempre vai ver um dos dois mais viril, mais dominante, mais líder, mais provedor, mais racional. Sabe aquele ditado que os opostos eles se atraem? Dentro dos relacionamentos, isso é uma verdade. Somente os opostos, energeticamente, apesar que eu não gosto de reduzir a feminilidade a isso, mas é para você, é para ficar mais didático e você compreender melhor. Energeticamente, no mundo dos relacionamentos, dentro dessa parte da nossa vida, somente opostos vão se atrair. Se você olha para um homem que está se sentindo atraído por você, mas que esse homem é muito bunda mole, feminino, princeso, acredite, você está se tornando uma mulher ou é uma mulher muito masculinizada, muito viril, porque somente opostos grudam, somente opostos sentem atração um pelo outro. A boa notícia para aquietar o seu coração é que tem solução, há esperança, ainda que demore um pouquinho, ainda que você derrame algumas lágrimas na sua jornada, há esperança. Eu desenvolvi a Pérolas, que é a minha escola de feminilidade, justamente para conduzi-las a esse local. Não que tenha de fato uma linha de chegada. Por quê? Eu não vendo essa narrativa, eu não vendo essa história de que há uma linha de chegada, porque não há uma linha de chegada. O que me difere de você é que nessa jornada eu já estou há muito mais tempo. É que eu já transformei a minha vida através desse conhecimento, é que eu já comecei a experimentar dos bons frutos dessa transformação, da minha reconexão com a minha essência feminina. O que nos difere é isso, mas essa jornada é até o último dia que você estiver aqui, até o seu último dia de vida, você vai continuar se lapidando, se melhorando e por sempre colher os bons frutos da sua busca, você vai dar valor a isso e vai se sentir mais motivada a continuar. Então, Dani, a solução está em mim, com certeza. Não olhe mais para o seu princeso, não olhe mais para o seu marido, não olhe mais para ele. Esqueça por um momento a formação dele, se ele está viril, se ele não está viril, e olhe para você. A transformação precisa nascer em você. Seja a mudança que você deseja ver no mundo, como um dia proferiu Gandhi. Seja você a mudança que você deseja ver fora. Construa em você aquilo que você quer contemplar com seus olhos aqui. E eu nem falo só dentro do seu relacionamento, mas da sua vida como um todo. E nessa jornada você já passa, já começa a entender e a colocar em prática que todas as vezes que você toma a frente dentro do seu relacionamento, que você é a resoluta, que você é a que manda, é a que lidera, é a que conduz, você retira, você tira dele a oportunidade. Lembre-se disso, você tira dele a oportunidade de exercer aquilo que mais produz nele felicidade. Você impede que ele experimente, que ele se enxergue, que ele tenha um ambiente que recrute dele a sua capacidade. E o relacionamento cai na monotonia, cai na rotina no pior sentido da palavra. Porque nós sabemos que relacionamentos sustentáveis, relacionamentos prósperos, relacionamentos saudáveis, eles têm rotina. Eu não estou aqui demonizando a rotina.
Eu estou falando da monotonia, da rotina no pior sentido. É quando ambos, eles relaxam no pior sentido. É quando ambos soltam as cordas e deixam esse cavalo que é esse relacionamento ser guiado aleatoriamente. O relacionamento ele fica sem rumo, ele fica sem um propósito. Ao passo que ele se sente super feliz, resolvendo, colocando em jogo aquilo que ele sabe que é capaz de fazer por você, você vai se sentir feliz por se sentir amada. Lembra que eu disse no início desse vídeo que nós experimentamos de uma maior plenitude cerebral, de maior felicidade, com secreções de ocitocina? Esse hormôniozinho maravilhoso que nos transporta para esse lugar mais confortável dentro de nós mesmos, ele ganha, ele se sente testosteronizado e você se sente feliz, mulher plena. E talvez, se isso for uma nova informação na sua mente, basta lembrar de todas as vezes, sendo muitas ou poucas vezes, que você foi cuidada, protegida, amada. Como que você se sente? Como que você se sentiu? Você sabe que o que eu estou falando é uma verdade absoluta. Você se sentiu extremamente feliz. A mente masculina, o homem só se dá conta verdadeiramente que ama muito uma mulher, que gosta muito dela, quando ele se percebe. E às vezes isso demora um pouco. Mas quando ele se percebe fazendo muitas coisas para ela e por ela. E grandes coisas ou grandes sacrifícios que ele não faria por qualquer pessoa. E eu levo isso, por exemplo, para o início de um relacionamento. Não é que o homem ele tem que amar mais, como eu já recebi, inclusive, essa pergunta. É que o homem, principalmente no início, ele tem que fazer mais. Para ele sentir que conquistou a mulher. Ele não ama meramente, ele não se apaixona meramente pela mulher, mas por quanto ela é capaz de motivá-lo a fazer por ela. Ele necessita sentir que a conquistou. É justamente desse lugar que o senso comum desenvolve essas narrativas prontas que você tem que ser uma mulher difícil, não seja tão fácil, não se dê numa bandeja. E é até uma meia-verdade, embora muitas vezes essa narrativa gere nas mulheres uma mentalidade utilitarista, uma mentalidade interesseira no mau sentido da palavra, onde as mulheres começam a fingir virtudes, onde as mulheres começam a fingir dificuldades, criar obstáculos artificiais nessa fase inicial. É uma meia-verdade, porque de fato isso está costurado a uma parte, a uma fatia da realidade. O homem realmente precisa conquistar inicialmente para sentir que aquilo tem valor, que aquele relacionamento, que aquela mulher tem valor. O homem precisa se mover em direção. O homem precisa conquistar. O homem precisa cuidar através de comportamentos e não meramente do sentimento. Não da disposição interna, mas de uma disposição externa, através de atos concretos. Porque, de fato, quando as coisas são muito fáceis, e isso não só no início de um relacionamento, mas até na vida conjugal. Quando tudo é muito fácil, quando tudo é muito dado, quando tudo é muito acessível sempre o tempo inteiro, eles não fazem essa autoanálise. Porque lembre-se, a mulher é muito mais voltada ao mundo interno, o homem é ao mundo externo. E eu repito, a simbólica dos nossos órgãos genitais que contam uma história, que fala um pouco sobre isso. O homem, ele nem sempre faz essa autoanálise, na maioria das vezes ele nem faz. Ele só começa de fato a ver que está tudo muito fácil e inconscientemente a não se importar tanto, a relaxar no mau sentido da palavra. E é nesse lugar que entra uma das bênçãos de Deus em relação à nossa natureza. A mulher, ela tem um potencial, uma capacidade nata de fazer o homem se mover a ela sem que ela se mova, pelo simples poder que nos foi concedido de atração, que como em uma engrenagem, se encaixa perfeitamente aquilo que eles tanto querem fazer. Eles buscam um objeto para que eles possam conquistar. E a mulher que faz tudo, ela não é a mulher. Ela se torna a brother, a parceirona. Ela se torna a mãe. Inconscientemente, inclusive, até o desejo que ela sente por esse homem vai cair. Porque não tem como admirar um homem que você olha e você não enxerga que ele é capaz.
Não tem como admirar. Um homem que inconscientemente você precise ou desempenhe papel de mãe, daquela que resolve a vida dele. A mulher que o homem quer é aquela mulher que na tonalidade feminina o convida a ser maior, o convida a ser melhor. Note a sutil diferença. Não é uma cobrança, não é uma chatice, não é uma imposição, é um convite, é uma motivação plena, é uma motivação justa, é uma motivação bela para que ele escolha ser melhor e ser maior, por ver que por você, pelo relacionamento de vocês, pela família de vocês, vale a pena. E é justamente por causa disso que nós exigimos, sem exigir, que eles sejam melhores, que eles amadureçam. Mas é muito importante e é necessário o reconhecimento. Imagine que o seu reconhecimento para toda e qualquer atitude que antes ele não fazia. Vamos usar aqui um exemplo que se fala muito, que é muito comum. Do homem que deixa a toalha por descuido molhada em cima da cama. Se esse homem lembrou uma vez na vida e uma na morte, de colocar essa bendita toalha no local correto e não na cama, você não vai ver e dentro de você achar legal e nada dizer. Não, você vai escolher ser aquela que reforça um bom comportamento, aquela que reconhece com o seu coração, não forçando, não criando, desenvolvendo um cenário irreal. Você vai reconhecer. A partir desse momento, todas as ações que ele faz e que te fazem realmente feliz, que melhora a sua vida. Trocou a lâmpada? Reconheça. Amor, muito obrigada. Sempre que você cuida da nossa casa, sempre que você cuida das coisas que quebram, sempre que você dá manutenção, eu me sinto feliz, eu me sinto capaz, eu me sinto relaxada. E eu consigo te admirar mais. A admiração nasce no meu coração instantânea e automaticamente. Claro que isso aqui é só um exemplo. Você vai adoçar a sua comunicação, você vai adoçar aquilo que você quer dizer, observando o seu coração. O que é que você sente quando você vê o seu marido trocar o cano da pia que quebrou? O que é que você sente quando você vê o seu companheiro guardar a toalha? O que é que você sente quando ele te leva para sair? Como você se sente quando ele te dá flores? Como você se sente quando ele te dá chocolate? Como você se sente quando ele tem a iniciativa simples de segurar a sua mão andando na rua? De te colocar do lado seguro da calçada? De quando vê que tem um homem olhando para você de uma maneira mais direta, ele se posicionar e te proteger? Como você se sente? Você vai simplesmente observar aquilo que nasce dentro de você, o seu próprio coração, e vai adoçar a sua comunicação, se baseando na verdade daquilo que você está sentindo, daquilo que você vive por dentro. Mas Dani, eu não me sinto essa mulher. Eu ainda não consigo dar valor. Comece a prestar atenção. Tudo aquilo que é belo merece a nossa contemplação. Tudo aquilo que é belo convida os nossos olhos e o nosso coração. Você não é algo novo que vai ser gerado do nada. Você foi feita assim, por Deus. Você vai apenas voltar para o lugar que você um dia saiu, seja pela correria, seja por influências negativas que você foi bombardeada. Não importa a fonte, isso é o que menos importa agora. O que importa é que você está entendendo que há esperança e que através dessa mudança de comportamento, você vai resgatar aquilo que um dia se perdeu. Você vai retomar o seu caminho de volta. Eu sempre costumo falar, inclusive dentro das minhas aulas na Pérolas, que nós não criamos um novo caminho. Nós não criamos uma nova jornada. Nós retomamos o caminho de volta. Eu era essa mulher que não era a mulher feminina. Eu já fui a mulher que, inclusive, na própria internet, levantei bandeiras de empoderamento feminino. Levantei bandeiras de ideias feministas e progressistas. Hoje eu sinto uma obrigação de consertar, de reparar todo o estrago que eu fiz lá atrás. Todo o estrago que eu fiz lá atrás, sendo uma influenciadora
que pregava e que vivia coisas que não são interessantes, que não nos aproximam do nosso propósito como mulheres, que não nos aproximam daquilo que o Senhor escreveu e escolheu para as nossas vidas. Que a nossa busca sincera, honesta, legítima seja essa. O que de fato eu fui feita para ser? O que de fato vai gerar dentro de mim felicidade? O que de fato vai tornar os meus dias mais doces? O que de fato vai tornar a minha vida melhor? Que o meu exemplo gere, provoque em você, no mínimo, uma curiosidade, para que você abra os seus olhinhos para essa realidade e de fato comece a plantar novas e melhores sementes. E eu me despeço deixando duas ações concretas e meio que repetindo aquilo que eu já falei. Que para instigar a masculinidade no seu parceiro, você precisa sair do lugar que você está, do lugar dele. E permitir que ele seja homem na plenitude do seu ser. Permitir que ele seja e que ele faça aquilo que ele nasceu para tal. E como atitude número 2, você validar, reconhecer verdadeiramente, tá? Sem forçação. Isso aqui não é um convite para manipulação e para mentira. Isso é um convite para que você melhore, eduque melhor os seus olhinhos, para que você desenvolva uma capacidade contemplativa e para que você sinta com o seu coração tudo aquilo que ele faz e reconheça. Abriu a porta do carro, meu amor, obrigada. Ou dá um beijo. Fez algo maior, agradeça, valide. Encha o seu coração de amor ao se deparar com aquilo que ele faz, com as ações, com os seus esforços.